Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Geografando. Hoje nós vamos discutir a obra de um importante autor que, vez ou outra, aparece aqui no nosso canal, que não é geógrafo, mas vocês sabem muito bem que tudo que diz respeito à filosofia, à psicanálise, à economia e muitas outras áreas nos interessa muito para pensar o espaço. Então, hoje nós vamos discutir um pouco mais a fundo, de maneira mais detalhada, a obra de Byung-Chul Han. Vejam bem, nós já temos aí dois vídeos no canal sobre Byung-Chul Han, um falando de sua obra num contexto geral, e um outro vídeo falando a respeito da Sociedade do Cansaço, um outro livro que em algum momento eu pretendo também trabalhar de maneira mais detalhada com vocês. Ocorre que o seu livro, Sociedade do Cansaço, foi realmente aquele que acabou tendo mais sucesso editorial, né? E até por conta disso é um livro que precisa ser mais resgatado. Vocês sabem muito bem que um livro, quando fica muito famoso, ele acaba ficando resumido ou mistificado a partir de fórmulas muito simplistas, muito mecânicas, é, se consolidando a partir de certos esquemas que muitas vezes nos propõem uma interpretação empobrecida da realidade, não é? Então, nós continuamos a nossa discussão sobre Byung-Chul Han, mas agora especificamente trabalhando a partir deste livro, que é um livro um pouco menos conhecido, mas acredito que um livro fundamental, não só para compreendermos o pensamento de Byung-Chul Han, mas de maneira geral muito importante para que possamos entender melhor a dinâmica do capitalismo na sua fase neoliberal, principalmente no que diz respeito às relações de poder. Nós veremos como a ideia de psicopolítica ela surge muito associada a um modelo de sociedade que viria na sequência daquilo que Michel Foucault chamava de biopolítica. E, portanto, Byung-Chul Han consegue captar a essência de um novo modelo de dominação cuja função da dominação não se exerce mais necessariamente sobre a vigilância dos outros corpos, como colocava a biopolítica de Foucault, a respeito do qual Byung-Chul Han chamará de sociedade disciplinar. Ou seja, para Foucault, as relações de dominação características de sua época, meados do século XX, anos 50, 60, 70, apesar de que Foucault, no final da sua vida, já começava a observar uma transformação no sentido que o Byung-Chul Han colocará aqui, mas se dava fundamentalmente essa sociedade disciplinar pela vigilância do outro, pelo monitoramento dos corpos, dos comportamentos, das ações. Existia então um panóptico, como Foucault chamava, né? Panóptico significa o quê? Pan, todo, óptico, visão, né? Algo que tudo vê. Então existia esse panóptico que na verdade é simplesmente uma metáfora para que possamos pensar os mecanismos de controle daquela sociedade. E para Michel Foucault esse panóptico se dava pela representação de uma torre de vigilância. Ou seja, a torre de vigilância, aqui estando no centro e tendo uma visão em 360 graus, tudo observa, tudo vê, controla os fluxos, controla os comportamentos, ordena, né, a posição dos sujeitos. Nós veremos que com a psicopolítica isso se transforma. O panóptico, como torre de vigilância, passa a ser incorporado no interior do sujeito. O panóptico se torna a mente do próprio sujeito. Por isso é impossível falar de poder, de relações de poder, no interior da sociedade capitalista sem trabalhar com o conceito de psicopolítica ou afins. Conceitos que pensem a relação existente entre psique, poder, né, política e sujeitos. É um elemento central. Por isso, grande defesa da minha parte de que hoje uma geografia que não pensa a psicanálise não pode compreender a dinâmica da política numa sociedade. Porque sem compreender a psicopolítica é impossível nós caminharmos em qualquer sentido de compreensão dessas relações de poder. Tudo bem, isso pode parecer ainda meio hermético, difícil de compreender. Então, para melhor entendermos, vamos direto ao texto. Vamos esmiuçar o texto, porque é a partir do texto que nós conseguimos fugir dos esquemas simplistas, tal qual coloquei aqui inicialmente para vocês. Nós vamos ver na profundidade da discussão desse autor, suas fragilidades, seus apontamentos, suas perspectivas para o tema. Então, nesse sentido, nada mais justo do que, de fato, recorrermos ao seu texto para podermos fazer algum tipo de discussão nesse sentido. Então vejam só, nós temos aí Byung-Chul Han, psicopolitics.
psicopolítica, o neoliberalismo e as novas técnicas do poder. Então vejam só, essa ideia de psicopolítica, ela surge de fato muito associada a essa questão do poder, não é? Ela surge nesse sentido, como uma manifestação, né, de como o poder ele pode ir se desenvolvendo a partir da psique nessa sociedade. E claro, no interior daquilo que nós reconhecemos como sistema capitalista. E é basicamente isso, né, que nós vamos tentar compreender, o capitalismo na sua fase neoliberal e como a partir disso se manifestam certas relações de poder. Então vamos lá. Então vejam só, vamos aproveitar a oportunidade do verso do livro, não necessariamente lendo, mas eu posso oferecer a vocês uma breve biografia, né? Byung-Chul Han, na verdade, é nascido na Coreia do Sul e se tornou professor de filosofia em Berlim, né? Foi cedo como uma espécie de mochileiro, né? Enviado da Coreia do Sul para a Alemanha, tanto para estudar a língua quanto para desenvolver os seus conhecimentos, principalmente na época na área das ciências exatas. E vai descobrir uma paixão que já não era novidade desde a Coreia do Sul pela filosofia. Então, ele é principalmente um autor contemporâneo muito preocupado com certas questões que eu diria que cabem em alguns eixos. E vamos dizer aí que são dois esses eixos principais, né? A questão da política e a questão da estética e seus desdobramentos. Então, assim, ele, na verdade, é professor de filosofia da arte, filosofia estética em Berlim, não é? Então, dentro do seu pensamento, se incluem essas questões que envolvem uma discussão estética que, vejam só, não é uma discussão que versa só sobre a obra de arte ou sobre o belo, mas sobre os conflitos que permeiam a cultura, o interior de uma cultura e seu modo de relação com a arte numa sociedade. A estética muitas vezes é tomada pelo marxismo de uma maneira, às vezes, pouco profunda, o que leva muitas vezes a pensarmos uma estética de um ponto de vista empobrecido, o que de fato não é. Então, eu acho que o Byung-Chul Han traz uma complexidade estética para sua obra, pensando ela em conjunto com a política, com a teoria crítica, que vale a pena que a gente explore. Dito isso, ele é um autor marxista. Eu acho difícil fecharmos o pensamento de Byung-Chul Han no marxismo. Ele não é um marxista tradicional. Ele, eu diria que, apesar de não ser isso de fato, ele está muito relacionado a um pensamento muito próximo da escola de Frankfurt, apesar de que ele também não se resume a isso. Eu diria que ele é, antes de tudo, um pensador muito livre, cujas influências são divergentes, né? Daí até esse seu perspectivismo teórico se enquadrar muito no ensaísmo frankfurtiano, mas eu diria que existem alguns filósofos muito importantes no seu pensamento, como Hegel, Kant, Nietzsche e Heidegger, que é uma influência muito grande para pensá-lo, não é? E Foucault, como um desses que a gente vai trabalhar aqui em certos momentos. Então, claro, né? Marx, apesar de que ele não cita Marx com frequência diretamente, mas sim autores da escola de Frankfurt. É mais comum ele citar o Adorno ou Walter Benjamin com mais frequência. Entre outros, né? Bachelard aparece em grande quantidade na sua obra. E por aí vai. George Agamben, filósofo italiano. E vejam só, são filósofos completamente é, heterônomos, né? Muito diferentes um dos outros, filósofos que estão em conflitos, e ele usa esses filósofos para, a partir desses pensadores, desenvolver um pouco sua teoria a respeito da sociedade. Então, eu vejo que é no conflito entre todos esses filósofos que ele mobiliza que ele consegue, quase que dialeticamente, encontrar soluções, propostas de intervenção para análise dessa sociedade, de maneira muito ensaística. E aí, é claro, nós continuamos aqui e vejam só, nós temos aí o sumário, mas eu gostaria de tratar principalmente com vocês a crise da liberdade, esse capítulo inicial, e na verdade o primeiro subcapítulo, né, que nós veremos se chama Crise da Liberdade, a exploração da liberdade. Será esse subcapítulo. Depois se segue um segundo subcapítulo chamado A Ditadura do Capital. E no final a gente tem mais um subcapítulo chamado A Ditadura da Transparência, fazendo uma referência ao seu livro
Sociedade da Transparência, certo? Então a gente tem três blocos temáticos no interior desse capítulo. É um capítulo curto, bem como Byung-Chul Han gosta de escrever. E nós vamos analisar tema por tema, na medida das possibilidades. Hoje, começando com o primeiro subcapítulo. Mas eu gostaria de chamar a atenção a esse primeiro momento do livro, essa frase de abertura, né, que diz: proteja-me do que quero. Jenny Houser. Então, proteja-me do que eu quero. Aqui já há uma indicação, né, de como a questão do desejo ela se torna central para que a gente possa, de alguma forma, pensar a ideia de psicopolítica. Há alguma questão aí envolvendo o desejo, não é? O desejo que, na sociedade capitalista neoliberal, é um desejo que nós veremos é cultivado, é produzido. E mais necessariamente, como acho que vai se tornar claro na medida em que fizermos algumas leituras sobre Byung-Chul Han, esse o que eu quero muitas vezes vai no sentido de uma exploração do próprio corpo, uma busca incessante por se tornar o sujeito produtivo, o esgotamento do corpo, não é? Quer dizer, é como se o desejo de produtividade se apoderasse das próprias intenções e escravizasse o corpo. Por isso, psicopolítica. Veremos lá, por exemplo, como ele vai pensar de maneira muito original a questão da dialética senhor-escravo no Hegel, que é central para entendermos esse livro e como ele coloca a questão da biopolítica em outros sentidos hoje. Então, continuando, a crise da liberdade. Eu gostaria de dizer que, na verdade, eu não fiz os apontamentos que estão aqui marcados, né? Eu não grifei, né? Não fui eu que grifei, eu peguei o texto da internet, então necessariamente veio grifado, mas acredito, pelo que eu li, que esses grifos ajudam a gente até mesmo a pensar. Mas não vamos nos resumir a eles, certo? Então vamos lá, crise da liberdade, a exploração da liberdade. Começando então, Byung-Chul Han nos coloca: a liberdade terá sido episódica. Um episódio no sentido de entreato, de conexão entre partes. Então a liberdade surge como uma conexão entre partes. Eu acho que não compete necessariamente esse texto, mas eu gostaria de fazer uma introdução geral à noção de liberdade no Ocidente, para que a gente possa ter um horizonte de perspectiva sobre o que a gente pode pensar. Prometo que não vou me demorar aqui exaustivamente, isso daí seria objeto de um curso inteiro. Mas eu digo isso porque debates recentes em torno do conceito de liberdade têm sido cada vez mais frequentes no Brasil. A gente vê lá, por exemplo, o caso do Monark, que é um caso mais imbecil, né, de alguém que defende aquela ideia de uma liberdade de expressão irrestrita, mas de maneira mais aprofundada no que diz respeito à nossa produção como sociedade, nossa vida política em sociedade. Eu diria que o conceito de liberdade ele é central hoje para pensarmos o Brasil, principalmente ao longo desse processo de condenação do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Muito se invoca entre os bolsonaristas a ideia de que a liberdade está em crise, de que é uma ditadura. Bom, eu não pretendo, ao definir o que é liberdade, esgotar as possibilidades de sua compreensão, nem dar uma resposta a essa situação, mas oferecer perspectivas conceituais que possam nos ajudar a iniciar um pouco esse percurso de discussão. Então vejam só, eu acho que de maneira mais empobrecida, a liberdade ela é pensada como o absoluto fazer o que se quer. Não é? Quer dizer, a liberdade de maneira muito empobrecida, empobrecida até no sentido filosófico, porque alguns autores já trabalharam a liberdade como uma questão de algo irrestrito, de se fazer o que quiser, de ser inconsequente, quer dizer, as consequências não podem, de alguma forma, ser um obstáculo às minhas ações de liberdade, ou seja, é um completo fazer o que se quer. Isso já foi trabalhado na história da filosofia, como, por exemplo, na filosofia de Thomas Hobbes, que vai encarar a liberdade a partir dessa ideia do fazer o que se quiser. Por quê? Porque Thomas Hobbes é um mecanicista, seu pensamento é extremamente tributário da física, e ele pensa a liberdade dos sujeitos a partir da noção de uma liberdade dos corpos. E o que é ser livre para um corpo? É poder ter movimento, se movimentar para onde quiser. E daí, claro, surge uma ideia de uma liberdade restrita. Mas veja,
quando certos grupos no interior da nossa sociedade colocam que liberdade é fazer o que se quiser, nem mesmo Thomas Hobbes é evocado. Ou seja, não há nenhuma base de sustentação de uma filosofia mecânica da física para sustentar essa ideia. Ela é simplesmente colocada assim por um imperativo que a gente não pode nem chamar de ético nem de moral, mas um imperativo antiético, antimoral. Porque não fundamentado em nenhuma perspectiva metafísica sobre ética, e nenhuma perspectiva da sociedade a respeito de certo ou errado. Ou seja, nem no campo da ética, nem no campo da moral, pode se constituir esse tipo de pensamento. É um pensamento ahistórico, afilosófico, quer dizer, não tem qualquer compromisso com a filosofia, com a história, com o debate social. É um pensamento que surge, acredito, por uma regressão ao infantil. De maneira bem freudiana colocando aqui, né? Uma regressão infantil. Eu faço o que eu quiser. A criança é assim, não é? Enquanto os pais não impõem os limites do que ela pode fazer, enquanto ela se socializando na escola e na sociedade, a escola e a sociedade não impõem limites, essa criança pode fazer o que ela quiser. Então é preciso cultivar esses limites na sociedade. Esse regresso ao infantil, da inconsequência do fazer o que se quiser, acho que está na base de um movimento muito perigoso de adultos que cada vez estão mais infantilizados. Então eu diria, há na filosofia uma perspectiva dessa quase inconsequência do fazer o que se quiser, que na verdade é vista pela física como liberdade dos corpos, como está lá em Hobbes, e veja que o próprio Hobbes não sustenta essa ideia nos últimos limites, mas é pensado nesse sentido ao mesmo tempo em que se pensa a necessidade do Leviatã, do Estado que está lá, porque o homem é o lobo do homem, e essa metáfora da liberdade na física como fazer o que se quiser só surge para exemplificar a necessidade de um Leviatã em Hobbes, não é? Quer dizer, a necessidade de algo que, bom, se a liberdade é isso, é preciso de algo que imponha limites a essa experiência de se fazer o que quiser, certo? Então, veja, nenhum filósofo sério trata da maneira como vem sendo tratada a questão da liberdade no Brasil, que eu acho empobrecida, para não dizer, eu não chamaria nem de medíocre. Medíocre seria um elogio, né? É uma questão muito empobrecida, uma banal, estúpida, né? Se a gente quiser colocar nesses termos. Então vejam só, essa é a primeira característica. Depois, nas filosofias de corrente idealista, a noção de liberdade surge muito em função da razão. Vamos ver lá no Descartes, por exemplo, a liberdade surge como o conhecimento que limita a vontade. Então veja, o Descartes está lá na quarta meditação, onde ele vai pensar a origem dos erros e o princípio de como eu posso encontrar as coisas verdadeiras nas meditações metafísicas. E o Descartes coloca, né? Olha, a minha vontade é sempre superior ao meu conhecimento. A minha vontade em tamanho me excede. Eu tenho mais vontade do que conhecimento. E treinar o meu conhecimento seria limitar a minha vontade, ou seja, a minha razão está na base do controle da vontade, e é justamente nesse sentido que eu posso ser livre no controle da minha vontade para uma perspectiva racional. Exige empenho, esforço, conhecimento, mas é uma perspectiva ainda muito individualizante. Depois a gente tem o Kant, que vem numa perspectiva muito próxima do Descartes, com certas noções, e aí a gente pode pensar algumas questões, como a questão da maturidade, não é? Do ser responsável em Kant, que é um ser maduro, pronto para a maturidade, aquele ser que, por via racional, consegue identificar, a partir de princípios universais, lembremos lá do imperativo categórico, não é? As possibilidades da sua própria ação. Esse é um ser verdadeiramente livre. Então, eu sou, antes de tudo, livre quando eu limito, mais uma vez, minha vontade através de imperativos universais. É a mesma coisa que o Descartes? Não. Eu vou explicar isso agora? Também não. Né? Imagina, a gente teria que ver toda a filosofia do Kant, do Descartes. Existem particularidades. Apesar de que, por serem idealistas e racionalistas, os dois se aproximam bastante nesse ponto, certo? Vamos agora para uma perspectiva crítica, marxista. Numa perspectiva crítica marxista, esse idealismo é destruído. O que a gente tem não são pressupostos universais. A ética não é um pressuposto universal encontrado pelas meditações, encontrado pela autorreflexão, por via da racionalidade. A racionalidade está comprometida, antes de tudo, com a análise material daquela sociedade numa perspectiva histórica, entendendo as contradições no interior do seu modo de produção. Então, quando eu penso a liberdade no marxismo, é uma liberdade que só se efetua de maneira material. Não é uma liberdade no sentido racional do controle das minhas ações, de impor limites à vontade, mas é uma liberdade que se efetiva no mundo material, como direito, por exemplo, à moradia,
direito à alimentação, direito ao voto político. É uma liberdade que se materializa no interior daquela sociedade em meio aos seus conflitos, certo? Então, assim, a racionalidade nesse caso, ela intervém no sentido da análise e da proposta de intervenção na realidade. Ela é muito concreta. Isso vai colocar que a questão da liberdade nos indivíduos é, antes de tudo, uma questão política. Né? A maneira como nos organizamos politicamente propõe que alguns indivíduos sejam mais livres do que outros. Enquanto no idealismo, não. A liberdade ela não é do ponto de vista político, ela não se efetua por vias da política. Ela se efetua, antes de tudo, por via racional e por via da reflexão das ideias, certo? Então isso é importante, porque aqui acredito que há um contexto no Byung-Chul Han que a gente possa pensar essa questão da liberdade episódica no contexto das revoluções, com a promessa de uma liberdade. Então, acho que quando ele fala que a liberdade terá sido episódica, a minha leitura aqui é que ele se aproxima de uma tradição mais marxista, ou vou dizer em outros termos, para usar o Milton Santos, marxizante. Não vamos limitar ao marxismo, mas compreendendo esse parágrafo, talvez alguma indicação possa ser feita. E ele continua, portanto, um episódio no sentido de entreato de conexão entre as partes da liberdade, certo? Esse sentimento de liberdade se instaura na passagem de uma forma de vida a outra, até que esta também se mostre como um modo de coerção. Então, lá, esse sentimento de liberdade se instaura na passagem de uma forma de vida a outra, até que esta também se mostre como um modo de coerção. Então, existe uma promessa de liberdade entre um modo de vida e outro, entre a mudança dessa situação para aquela, que me propõe essa tal liberdade, mas que ao fim se revela como coerção. Aqui é o quê? Há uma suposição de que, olha, a noção do que entendemos como liberdade se transforma e há sempre uma promessa de uma liberdade maior. Isso é fundamental para entender, então, Byung-Chul Han, porque há uma promessa de uma liberdade maior, mas o que se efetua são mecanismos de coerção ainda mais potentes. Isso é a tendência que o Byung-Chul Han vai apontar para o fato de que a história da sociedade capitalista, a sociedade ocidental, de maneira geral, é uma história de uma tendência geral, com seus entreatos, claro, mas uma tendência geral onde os mecanismos de dominação se tornam cada vez mais mecanismos positivos. O que isso quer dizer? Que cada vez mais a dominação ela se propõe como uma identidade. Isso a gente vê analisando Byung-Chul Han na sua obra. Então a gente vê que lá no início a gente tinha uma sociedade marcada pela força das armas, da espada, né? Uma sociedade, antes da sociedade disciplinar, uma sociedade marcada pelo militarismo. Ou seja, eu imponho o poder naquela sociedade por via das armas, pela repressão violenta. Lembrando aqui um fator essencial para pensar o Byung-Chul Han, né? A violência para Byung-Chul Han é a maneira mais empobrecida do exercício do poder. O poder ele se revela tanto mais frágil quanto mais ele recorre à violência. Nesse sentido, a gente fala, esse canal não é de geografia, olha as possibilidades para a geografia. A gente está analisando agora um contexto em que Trump cada vez mais militariza o mundo, cada vez mais recorre à violência para exercer sua hegemonia global. O que isso significa? Antes de tudo, diria Byung-Chul Han, os Estados Unidos está em crise. É claro, eles recorrem cada vez mais a mecanismos menos positivos, mecanismos mais negativos, ou seja, mecanismos de violência para exercer sua dominação. Então, isso mostra, antes de tudo, uma crise do poder americano do que uma expansão do seu poder. Significa que algo está indo mal ali. É indicativo de crise nesse sentido, certo? Então, a violência é o nível mais baixo. Depois vem a sociedade disciplinar, onde não mais é necessário o uso da força, o uso da espada, a repressão militar, a repressão policial direta, mas você tem agora a questão da disciplina. Disciplina é o quê? Disciplina dos corpos. Você tem agora uma vigilância externa e uma moldagem dos comportamentos que não necessariamente é por via das armas, mas pode recorrer a esta via, como até hoje se pode, né? Na medida em que esse poder vai sendo erodido, ele vai regredindo a esses mecanismos de dominação anteriores. Mas na sociedade disciplinar, como vista por Foucault, a ideia é o quê? Que há um controle do discurso,
certo? Então, há diversos discursos, aquilo que Foucault também vai chamar de espaços heterônomos, né? Quer dizer, a heteronomia, aquela ideia de que há um espaço com as possibilidades infinitas de discursos desses pequenos grupos atomizados no interior da sociedade. E esses grupos, então, eles exercem o seu discurso. Esse discurso tem um limite. O limite é onde? Nas instituições que regulam o discurso. Como, por exemplo, a instituição psiquiátrica, que vai, por exemplo, ser responsável por considerar o que é racional, o que é loucura. Então, durante muito tempo, a homossexualidade é vista como loucura. Porque é o quê? É um padrão de regulação do comportamento que impõe que determinados comportamentos são racionais e outros não, certo? Há uma ordem política que vê como certo ou como errado determinadas questões, então há um controle discursivo, há uma produção, regulação dos discursos. A gente precisa ler lá, então, a ordem do discurso do Michel Foucault, sem falar do vigiar e punir, da história da sexualidade, tudo isso vai mostrar um pouco essa visão Foucaultiana do que seria essa biopolítica. Algo que também o Foucault e o Byung-Chul Han retoma como intervenção ortopédica, né? Uma intervenção direta na regulação dos corpos, dos movimentos dos corpos. Então, é uma sociedade onde agora o discurso ele é regulamentado, e esse discurso está na pauta também da regulação e promoção de certas ideologias, certo? Certas ideologias que surgem como imperativas e regulam o discurso. Agora, é claro, não é a sociedade do controle total. Essa vigilância, ela surge justamente pelo panóptico da torre de vigilância, porque ela ainda há uma vigilância. Isso é possibilitado pelo desenvolvimento técnico. Você tem, então, assim, acho que o que seria mais, para que a gente pudesse visualizar essa sociedade, o que seria mais interessante seria aquela plaquinha que vem debaixo das câmeras, né? Sorria, você está sendo filmado. Ou seja, é uma vigilância constante e você se sente constantemente vigiado, de maneira que você molda seus comportamentos a partir dessa vigilância. Muitas vezes passa até mesmo a agir conforme, então, até naturalizando um pouco mais esses comportamentos, certo? Então há uma vigilância mais efetiva e isso impossibilita, né? Ou não impossibilita, mas necessita, nesse sentido, menos uma intervenção direta, violenta. Você tem outros mecanismos de coerção pela vigilância, pelo discurso, pela ideologia, que impedem que os sujeitos saiam da linha. E então, nesse sentido, é cada vez mais desnecessário um uso violento das armas. Por fim, a gente chega na sociedade que ele está falando aqui, né? Esse sentimento de liberdade se instaura na passagem de uma forma de vida a outra, até que esta também se mostre como modelo de coerção. Então, quando a gente vem dessa sociedade primeira, essa sociedade militarizada para disciplinar, o que a gente tem ali? Uma promessa de maior liberdade. Você será mais livre. Veja só, não há violência contra você. E as câmeras de vigilância surgem com qual sentido? Te proteger. Claro, as câmeras de vigilância não são para controlar o seu comportamento, é para te proteger do comportamento de um terceiro que pode fazer algo contra você, certo? Então surge nesse sentido. Então há uma promessa de liberdade, uma promessa falsa, ele está dizendo aqui, vai se transformando em coerção. E a sociedade do desempenho que nós temos agora aumenta ainda mais essa promessa. A psicopolítica é isso. Ou seja, qual que é agora a sociedade do desempenho? Essa sociedade onde não mais é necessária a câmara de vigilância. Ela ainda se faz necessária, certo? Mas o que é primordial? Não é mais necessariamente primordial a câmara de vigilância. O que é primordial agora é que os sujeitos introjetem no seu próprio comportamento psíquico, na sua própria estrutura psíquica, o conjunto dessa dominação. Ou seja, é preciso que no seu interior psíquico ele seja o responsável por se dominar. Ele se domina, ele efetiva essa dominação como? Por meio da digestão, da internalização desses conceitos de poder e de dominação. É assim que ele se faz soberano e escravo ao mesmo tempo, para retomar a dialética senhor-escravo do Hegel que ele vai retomar. Isso tem muitas implicações. Como, por exemplo, Byung-Chul Han colocará, como fica a luta de classes? Ela se dissolve, porque agora eu não identifico como alteridade a figura de alguém que me domina. Eu mesmo me domino. E eu me identifico em mim esse que me domina. Então eu, ao mesmo tempo, me torno a figura do senhor e do escravo. Então, isso é uma promessa de liberdade, porque vai surgir segundo algumas formas discursivas, como, por exemplo, do empreendedor individual. Você é mais livre, seja você seu próprio patrão. Por que você quer que alguém te diga o que você tem que fazer? Seja você seu próprio patrão.
certo? São mecanismos ideológicos que reforçam essa internalização. Eu usei até um outro termo, né? Eu falei digestão do poder. Eu não usei ele por acaso, porque esse termo ele é mobilizado pelo Byung-Chul Han no livro O que é o Poder, a partir de uma perspectiva hegeliana, certo? Então, veja só nesse trecho, não é nem um parágrafo, é numa frase, o conteúdo rico que a gente tem. E algo que nós vamos continuar explorando, né? E ele continua. Assim, uma nova forma de submissão sucede à libertação. A cada libertação, uma nova forma de submissão. As duas perspectivas aqui. Há tanto uma perspectiva das revoluções, como cada revolução surge com a promessa de liberdade e tende, ao final, a retomar um caráter conservador. É a burguesia que faz as suas revoluções burguesas e promete a libertação do proletariado e não efetiva essa libertação. E é, ao mesmo tempo, a transformação, a positivação desses regimes de dominação. Ou seja, a positivação com cada vez mais eu estou em relação ao poder pela noção de identidade, isso que é a positividade. Eu cada vez me identifico mais com o poder. E eu me identifico tanto agora a ponto de tornar de alugar um quarto na minha psique para esse poder, não é? Quer dizer, cada vez mais a minha própria mente exerce essa função, sem que seja necessário, de alguma forma, que outro a exerça. Apesar de que é aquele negócio, né? Sempre que esse poder entra em crise, ele regride para mecanismos mais negativos. Ele volta para a sociedade disciplinar, depois ele volta para a sociedade militarizada, certo? Muito bem, é esse o destino do sujeito, que literalmente significa estar submetido. Essa noção de sujeito é muito importante, pessoal. Há diversas correntes psicanalíticas contemporâneas que pensam essa questão do sujeito, que busca substituir a noção de sujeito, de indivíduo, pela noção de sujeito. Porque o sujeito tem como etimologia próprio estar submetido a alguma instância psíquica que está ali exercendo sua função. Agora, no Byung-Chul Han é importante notar que essa instância psíquica ela não existe sozinha. Há tanto uma noção primordial de uma sujeição à psique dada pelos próprios mecanismos psíquicos, o inconsciente e tudo mais, mas também notar que esse inconsciente, ele é, antes de tudo, linguagem, existe em relação à sociedade e essa sociedade atua de maneira muito expressiva na produção desse inconsciente. Vejam só, o Freud não deixou de trabalhar isso. Lá no Mal-Estar da Civilização, ele escreve longamente sobre a questão da culpa e ele mostra como o superego, que é uma instância ao mesmo tempo inconsciente e consciente, é produzido pela sociedade. Ou seja, o Freud diz, há uma instância inconsciente ou parcialmente consciente, que é o superego, que está na base da produção do meu comportamento psíquico. Ou seja, é importante pensar o sujeito como esse estar submetido e reforçar essa noção numa sociedade que, movida pela psicopolítica, trabalha introjetando mecanismos para que eu mesmo exerça o papel dessa dominação. Eu não preciso mais do senhor com chicote, não preciso mais das câmeras de vigilância. Eu passo a me sentir culpado quando, por exemplo, eu não estou produzindo. Quando eu não estou produzindo, eu me sinto culpado. Quando eu não estou fazendo algo que diz respeito à produtividade, eu me sinto culpado, porque eu me tornei patrão de mim mesmo. Eu agora que sou responsável por me dominar. Isso tem diversos resultados psíquicos, burnout, depressão, ansiedade, que são característicos do nosso momento. Eu cumpro o papel de ser vigilante de mim mesmo. E eu me puno quando eu não faço o que eu devo, como pela culpa, pela ansiedade, pela depressão e por aí vai. É essa noção que Byung-Chul Han está colocando e que eu já estou adiantando em muitos pontos nesse primeiro parágrafo, né? Então eu estou indo e voltando. Bom, pessoal, esse primeiro parágrafo foi denso. Vejam só, um único parágrafo. Quanta coisa maravilhosa a gente pode achar num único parágrafo. E tem gente que acha pouco, né? Tem gente que acho que a gente precisa retomar a profundidade, pegar o parágrafo e esmiuçar ele o máximo possível. Isso que a gente tende a chamar de leitura estrutural. Pessoal, vou ficar por aqui. Vamos dividir então esse primeiro capítulo em dois, né? Esse primeiro subcapítulo, a exploração da liberdade. Retomamos então a partir do segundo parágrafo. Nesse primeiro momento fizemos aí uma discussão geral sobre a obra do Byung-Chul Han, sobre como aparecem alguns conceitos iniciais nesse capítulo, e retomamos a partir daqui, certo? Então, nesse sentido, dúvidas, questões, coloque nos comentários, propostas de debate, discussões, críticas, fiquem aí à vontade e
Até uma próxima, pessoal.